O que é ter temor a Deus e como temer a Deus? Parte 2. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Josué 24, versículo 14. Vamos continuar esta meditação que iniciamos ontem. O tema é muito oportuno. Todos nós precisamos entender sobre o que é o temor a Deus e como temer a Deus, para termos uma vida verdadeiramente cristã, segundo a palavra de Deus. Existem dois tipos de temor a Deus. A Bíblia mostra muitos casos de pessoas ímpias que temeram a Deus. Por exemplo, em Josué 2, versículo 9, lemos sobre como os cananeus temeram ao Senhor por causa de seu julgamento iminente. Isso significa que o temor a Deus que essas pessoas demonstravam não era um temor de reverência, respeito e amor que leva à obediência. Esse temor era simplesmente medo e pavor do castigo divino. Não era um temor imbuído de arrependimento, mas era um temor descontente porque o julgamento divino faria cessar suas práticas pecaminosas. Nesse sentido, até os demônios temem a Deus, conforme Tiago 2, versículo 19. O livro do Apocalipse deixa claro que esse tipo de temor é típico dos ímpios. Eles tentam fazer de tudo para se esconder das mãos do Deus irado. Apocalipse 6, versículo 16. Inclusive, eles são capazes até de dar glória a Deus por puro terror. Apocalipse 11, versículo 13. De fato, aqueles que estão longe de Deus possuem uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10, versículo 27. Já o temor a Deus demonstrado pelo crente verdadeiro não está relacionado ao medo, mas à reverência à majestade do Senhor através do conhecimento de sua graça. Os fiéis devem temer a Deus, andar em seu caminho, amá-lo e servi-lo com todo o coração e alma e guardar seus mandamentos e estatutos. Deuteronômio 10, versículos 12 e 13. Como os crentes temem a Deus? O verdadeiro temor a Deus por parte dos crentes é resultante da certeza do perdão divino. Salmo 130, versículo 4. Então, esse temor a Deus não é o medo ou pavor dele. Os crentes não temem a Deus no sentido de medo e pavor, porque o castigo divino que eles mereciam foi derramado sobre Jesus na cruz. Eles foram justificados pelos méritos de Cristo e agora sabem que já não lhes resta nenhuma condenação. Romanos 8, versículo 1. Portanto, o temor a Deus demonstrado pelo crente é uma admiração sincera e reverente ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas. O temor a Deus é uma resposta de confiança e gratidão do crente à graça divina que o redimiu. Esse temor é um comprometimento pleno com a glória de Deus. O escritor de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versículo 10. Isso significa que o temor a Deus é o único fundamento para o verdadeiro conhecimento. O salmista escreve que são sábios todos aqueles que cumprem os mandamentos divinos pelo temor a Deus. Salmo 111, versículo 10. O escritor de Eclesiastes diz que é dever do homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12, versículo 13. Por isso, o escritor bíblico também diz que o temor a Deus consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Provérbios 8, versículo 13. Então aquele que verdadeiramente teme a Deus necessariamente irá andar conforme a sua vontade. Meu irmão e minha irmã, vamos repensar o nosso relacionamento com Deus, tanto em relação à consciência de sua presença, bem como ao amor e temor que temos a Ele. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva.